Que a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e a Emater do Estado promoveram em São Francisco de Paula um dia de campo sobre o carrapato bovino e estratégias sustentáveis de controle do parasito. Neste encontro, foram destacadas a importância de realizar a detecção precoce da resistência aos carrapaticidas, reduzir o número de tratamentos ao ano e adotar outras estratégias conjuntas. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto ao vivo agora com o pesquisador do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, José Reck. Oi, José Reck, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. A gente sabe que essa é uma dor da pecuária, de fato, né? E não só do sul do país, como de todo o plantel aí, de todo o rebanho brasileiro. E quais foram os pontos-chave dessa discussão? O que vocês, de fato, definiram aí como pontos prioritários para vencer esse problema, né? Quais são os tipos de manejo? O que a gente tem que entender para evitar essa situação? Bom dia para você. Bom dia a todos os espectadores do Bem da Terra, bom dia, Renata. Então, a gente vem realizando em conjunto com a Emater e com outras instituições vários encontros e debates com produtores rurais e justamente como tu falou, né, no sentido de tentar construir junto com os produtores uma estratégia mais sustentável para o controle desse inimigo que tanto assusta, né, e assola a pecuária tanto de corte quanto de leite, que é o carrapato bovino, né? O carrapato bovino é um parasito que está amplamente disseminado no país, né, e causa grandes prejuízos ao produtor de bovinos, né? E a gente sabe hoje que há uma grande dificuldade no controle, como tu bem falaste, em basicamente todas as regiões do país, né? E é necessário a gente traçar estratégias. Entre as estratégias, a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais ampla no controle, né? Até alguns anos o controle sempre se resumia, né, a fazer a aplicação de um carrapaticida. Hoje a gente sabe que com o problema da resistência do carrapato aos carrapaticidas, a gente tem que ter um planejamento, uma estratégia, né? E o primeiro passo, como a gente falou junto a esse grupo de produtores e a vários outros que a gente tem encontrado, é primeiramente, né, fazer o que a gente chama do teste, né, de eficácia, né, coletar os carrapatos da propriedade, enviar para um laboratório, como o nosso laboratório aqui, o Instituto Desidério Finamor, que realiza um teste gratuito para o produtor rural ou para os técnicos de campo, para determinar, né, qual o melhor produto, com melhor eficácia que eles possam usar em cada uma das propriedades rurais e quais os produtos que os carrapatos já apresentam resistência. A partir disso, a gente consegue começar a traçar um plano no qual a gente use um produto que vai ter um melhor custo-benefício para o produtor, faça menos aplicações, tenha menos contaminação ambiental, né, menos pressão de seleção para resistência e assim por diante, junto com uma série de outras medidas de manejo que podem ser implementadas dentro das propriedades. Tá certo, José. A gente sabe dessa resistência realmente que existe e como as indústrias vêm trabalhando nesse quesito. Algumas até com importantes lançamentos. Eu tive a oportunidade de participar de alguns deles, né, mostrando de fato muita eficiência e resultados aí comprovados, inclusive alinhados aí com o apoio das universidades que existem aí no sul do estado. Então, você vê e enxerga também esse avanço que houve na indústria no combate em oferecer tecnologias mais eficientes e, de repente, fazer um alinhamento, um estudo também, alianças com universidades, Embrapa, para ajudar e auxiliar nesse combate? É muito importante a gente, tu comentou muito bem, hoje a gente tem muitas tecnologias à disposição, né? Eu acho que a própria indústria hoje trata com uma maturidade muito diferente a preservação dos produtos, né? A gente conseguir manter eles no mercado há mais tempo, né? No passado a gente teve ingresso de uma nova classe química no mercado, ainda sem registro de resistência, era uma coisa muito esperada há quase 20 anos, mas a moral da história tem que ser o seguinte, né? Se a gente continuar fazendo o manejo que a gente fez nos últimos 20, 30 anos de uso massivo de carrapaticidas, uma falta de planejamento, uma não testagem, né, laboratorial de qual o melhor produto, mesmo com essas novas tecnologias, mesmo com esses produtos com alta eficácia, o que a gente vai acabar vendo é que a gente vai repetir os erros do passado, no qual daqui a poucos anos a gente vai ver o surgimento de populações resistentes. Então a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem tecnologias disponíveis, olhar para o passado, olhar para os erros
que nós todos, né, técnicos, cadeia produtiva, indústria, cometemos no passado, para a gente não repetir esses erros e não perder essas ferramentas importantes que estão sendo colocadas à disposição. Então, a mensagem que a gente pode passar em relação a isso é que a gente tem que preservar muito bem os recursos que a gente tem, né? E para isso a gente precisa usar com cuidado, com parcimônia as tecnologias e sempre fazer as testagens, né, dos produtos e dos carrapatos de cada propriedade para ver qual o melhor princípio ativo a ser utilizado. Isso é muito bom que você pontuou, né? Porque dependendo ali da utilização, da propriedade, da localização, cada uma tem o seu problema, tem a sua especificidade. Então, isso é muito importante também avaliar toda essa tecnologia, esse pacote oferecido, bem como outras questões de manejo que são essenciais aí para realmente fazer uma pecuária aí mais saudável e sustentável também. Então, isso fica bastante claro também pela secretaria, não? Sim, com certeza, né? E acho que é importante, a gente sempre fala muito do uso do produto, do carrapaticida. O produtor tem muita ansiedade, às vezes, de escolher o produto, mas como tu bem colocaste, né, tem vários outros recursos que a gente pode lançar mão, né? Então a gente pode trabalhar com rotação de pastagens, a gente pode trabalhar com várias alternativas de controle não químico, a gente pode trabalhar com diferimento de alguns piquetes, né? A gente sabe que, por exemplo, se o pessoal já faz há muito tempo, por exemplo, né, diferimento agora na entrada do inverno, né, o pessoal fecha, né, o diferimento que a gente chama, fecha um potreiro para permitir que ele tenha um crescimento foliar para ter uma reserva para o inverno. E a gente sabe que um período que a gente deixa um potreiro fechado ali entre 70 a 90 dias, em geral isso já permite um crescimento da pastagem bastante substancial e também permite uma redução bastante substancial da carga de parasitos quando os bovinos entrarem naquele piquete. Então, isso é uma estratégia limpa, né, sustentável, que além de diminuir a carga parasitária, vai fornecer um melhor substrato de forrageamento para os bovinos durante, por exemplo, a estação do inverno aqui no sul do país, que geralmente é uma estação que tem uma limitação, né, de disponibilidade de alimento para os bovinos. E assim por diante, né? Existem uma série de outras tecnologias que vêm sendo discutidas, como o controle biológico, né? Introdução dos animais mais resistentes aos carrapatos, as raças mais resistentes aos carrapatos, né? Então, a gente tem que olhar para isso de uma maneira mais aberta e sempre tentar contar com o auxílio de técnicos, de instituição, como tu falou, o Serviço Veterinário Oficial, a Secretaria, a Emater, a Embrapa, as universidades, elas têm muito material à disposição dos produtores e dos técnicos de campo que pode auxiliar nesse planejamento. Então, a mensagem é, por favor, procurem, né, os técnicos, os serviços, porque há muitas iniciativas e é importante que o produtor saiba disso, saiba que há muitos serviços. A grande parcela desses serviços das instituições, enfim, que eu comentei, são serviços gratuitos de levar informação ou fazer diagnóstico para os produtores. Então, a gente tem que usar essa rede, essa estrutura que a gente tem. Para você ter uma ideia, Renata, o Brasil hoje é o país que mais produz conhecimento no mundo sobre carrapato bovino e que tem os maiores pesquisadores do tema. Então, apesar da gente ter muito problema no campo, a gente produz muito conhecimento e muitas tecnologias que podem ser aplicadas. A gente precisa cada vez mais aproximar isso, né, do produtor, as instituições oficiais, né, a mídia, como vocês estão fazendo agora, né, a cadeia produtiva tem que dialogar e poder trocar essa informação. Excelente. Muitíssimo obrigada, viu, então, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia e obrigada pela presença aí da Secretaria aí do Sul em nosso programa. Obrigada, até mais. Valeu, obrigado.